5 alimentos que vai potencializar o seu processo de emagrecimento. Janeiro chegou e o mês do emagrecimento, o mês da revolução das metas, das promessas, chegou, né? Janeiro é o mês da gente recomeçar. E nada melhor do que você recomeçar fazendo uma dieta, fazendo um programa alimentar. E esses 5 alimentos você deve conter na sua alimentação. Eu não sei se deve. Tem gente que não come e mesmo assim consegue emagrecer. Mas eu particularmente recomendo que você tenha eles na sua alimentação e que você saiba controlar a quantidade, que eu acho que é o mais importante, porque boa parte desses alimentos a gente já tem na nossa alimentação. O que diferencia entre você engordar e emagrecer? A quantidade que você vai colocar para dentro. Eu não preciso nem falar que você precisa cancelar embutidos, refrigerante, bebida alcoólica, pizzas, salgados, toda essa coiseiraiada tudo aí da sua vida. Cancelou? Beleza. Aí começa a organizar através desses 5 alimentos. O alimento que eu julgo mais importante, e eu acho que você tem que ter ele na sua... Você tem que ter pelo menos uma refeição no dia com ovos. Recomendo pela manhã, certo? No café da manhã, você já lança 2, 3 ovos. Dependendo do seu porte físico, né? Dependendo de você lançar 3 ovos, você vai estar ganhando um pezinho. Mas se você tem um volume, uma demanda calórica que necessita, show! Mas lance ovos na sua alimentação. O ovo é rico em proteína, rico em vitaminas também, na sua essência, mas tem 2 grandes macronutrientes no ovo que eu julgo importante, que é a proteína e a gordura. O colesterol do ovo, ele participa de uma reação em cadeia no nosso corpo que, vamos falar assim, que lá no final, no meio da ponte, ele ajuda no desempenho hormonal. Então, se você quer, eu vejo muitos homens aqui no consultório falando assim, eu quero aumentar minha testosterona. Mas se você não fornece matéria-prima para a testosterona ser produzida na bioquímica dos hormônios, o colesterol ele é a base. Então, se você precisa fazer o quê? Aumentar a ingestão de colesterol. Ovos, ômega, azeite. Eu vou citar mais uma fonte de gordura aqui para frente, mas um segundo que é extremamente contra-intuitivo, que eu vou citar aqui, eu recomendo para você ter ele na sua dieta, e eu vou contra a maré. Porque eu sou desses, que é o arroz. Muita gente mandando cortar o arroz e eu mando você colocar o arroz. Por quê? Ele é uma boa fonte de nutrientes, tem na sua alimentação, ele tem. Eu duvido que tem um brasileiro que não tem o arroz. Gente, tipo assim, tirando o extremismo da linha da sociedade, mas as pessoas, classe média, beleza? Tem arroz no prato todo santo dia. É uma comida básica, você não precisa reinventar a roda. Você precisa ajustar a proporção, a porção. Eu sei que conheço algumas pessoas aí que comem 1 quilo no almoço. Mas é só segurar a onda. O volume, vamos falar assim, glicêmico, numa carga de, sei lá, eu fico falando palavra difícil, né? Mas a quantidade de açúcar, a quantidade de açúcar que tem no arroz, certo? Que é de carboidrato que tem no arroz, a cada 100 gramas é pequena. É 50, é 60 gramas a cada 100 gramas. Então, o arroz tem proteína, tem fibras, é uma boa fonte de nutrientes. Você precisa ajustar a dose. Em uma dieta low carb, dá para você enganjar. Eu ia falar enganjar, mas dá para você enganjar outra coisa. Dá para você encaixar o arroz em uma dieta low carb. Como? Low carb nunca foi sobre zerar carbo. Sempre foi sobre baixar a ingestão de carboidratos. Você tirou todos os industrializados, sobra uma boa porção de carboidrato para você ingerir. E você for ingerir em frutas, aveia. A aveia é um bom nutriente para você tá
comendo também. Mas o arroz é mais fácil, é mais prático, já está na sua mesa. Então, o segundo alimento para você utilizar ele é o arroz. O terceiro é o frango. É uma fonte de proteína. Aí por que muita gente vai pensar o seguinte, por que frango? Por que não carne bovina? Porque o frango, ele é uma carne magra. E por que uma carne magra? Não sei se você já prestou atenção, mas quando você vai comprar os cortes de carnes, a carne bovina tem uma gordura intramuscular muito alta. É uma característica da espécie, igual nós, seres humanos, que depositamos gordura entre os músculos. Dependendo bastante do estilo de vida, a gordura não fica só na camada externa, vai para entre os músculos. E a carne bovina ela tem bastante dessa gordura intramuscular. Pega um frango e olha se tem gordura no meio da carne dele. Pega um peixe, só fica uma gordura superficial ali na pele. Então a parte mais gorda das carnes é a pele, tanto frango quanto peixe. Então para você que quer mudar seu estilo alimentar, é bom você colocar esse tipo de proteína, frango ou peixe, certo? Proteína, eu pretendo gravar um vídeo falando só sobre a importância da proteína, certo? Sobre valor biológico, sobre valor de absorção dessas proteínas no intestino, como que elas são processadas. Afinal de contas, para que serve a proteína? Então eu pretendo fazer um vídeo completo só falando sobre as proteínas. Mas, resumidamente, as proteínas são estruturas complexas, certo? Um conjunto de aminoácidos que são essenciais para as reações que acontecem no corpo. E o músculo é um depósito desses aminoácidos, é um depósito dessas proteínas. E existem diversas proteínas, como a proteína do colágeno, existem outros tipos de proteína que dão sustentação para a célula. Mas a proteína específica que eu estou falando aí como fonte é o frango, ele ajuda na construção muscular. O terceiro alimento, certo? Eu já citei. Já citou ovo, frango e arroz. Tá bom, a gente já tá acabando. Já citei o ovo, que é uma fonte de proteína, o arroz, que é uma fonte de carboidrato, o frango, que é uma fonte de proteína, agora o abacate. O abacate é uma fruta e, essencialmente, ela tem carboidrato e gordura. Como eu disse para você anteriormente, no mesmo motivo do ovo, o colesterol, a gordura do abacate participa de diversas reações bioquímicas dentro do nosso corpo. E o colesterol, ele participa das reações hormonais. Então, quando você varia um alimento, igual o ovo, que tem o colesterol, o abacate, que tem gordura boa, você só está mudando a fonte, certo? Ah, por que eu não como só ovo? Porque existem os micronutrientes. Os micronutrientes são como as vitaminas e os minerais, certo? As vitaminas que tem no abacate, às vezes não tem no ovo. E assim, por isso que a gente faz o abacate é uma fruta da estação. Então você não tem ele em abundância o ano inteiro. Então por isso que você vai modificando. Igual você pode pegar as castanhas, os queijos, que você vai encaixando e fazendo uma rotina para não ter uma alimentação monótona, chata. Por isso que dá para poder fazer. Ah, Júlio, como que eu vou saber disso? Assistindo um vídeo, estudando. Quer encurtar caminho? Consulta um profissional. Um profissional, ele tá aí para poder encurtar caminho, porque ele estuda, faz a curadoria desse conteúdo e ele te passa o que você precisa fazer, certo? O profissional não é para fazer milagre. Ele é para fazer uma curadoria de conteúdo, certo? E o conteúdo que serve para você não ter que estudar uma centena de livros. E o último alimento é o legumes. O último alimento da minha lista é os legumes. E por que eu coloquei uma classe inteira? Porque se você puxar aí na internet, um dos legumes mais falados aí é qual mesmo? A berinjela. Por que berinjela? A berinjela, eu lancei no meu Instagram um tempo atrás o extrato de berinjela, falando do extrato de berinjela.
Por quê? Porque ele é hipoglicemiante, ele reduz a quantidade de açúcar do sangue, certo? O extrato de berinjela. A berinjela ela tem essa ação também. Ela é um alimento que tem pouco carboidrato, é rica em nutrientes, mas não é todo mundo que come. Então, por isso que eu coloquei a classe de legumes, porque você não precisa ficar restrito a um único legume. Você pode comer repolho, você pode comer pepino, pimentão, o que mais? Sei lá, usa sua criatividade aí. Eu tenho uma lista, quando eu vou passar algum protocolo ali, eu tenho uma lista com alguns legumes que você pode estar utilizando aí. Mas vai no prático, vai no básico, certo? Uma saladinha de repolho com tomate ali, ó, uma delícia. Fibras, dá volume estomacal, dá saciedade. Então, vai muito da estratégia, certo? Esses 5 alimentos eu busquei na essência e procurei simplificar para você, para ficar fácil. Ficar fácil de você compreender. Fala assim, poxa, esses alimentos que ele citou aí tem na minha dieta, na minha alimentação do dia a dia. Dá para mim fazer. Como que eu descubro a quantidade que eu preciso? Primeiro você precisa descobrir a sua taxa metabólica, depois você fazer os cálculos. Por isso que eu falo, consulta um profissional. Existem tabelas na internet que você faz esses cálculos? Sim. Já, através da dieta flexível aí, popularizou, você consegue fazer cálculos de encontrar a quantidade de macronutriente que você precisa, quantidade de micronutriente que você precisa. Fechamos aqui 5 alimentos que eu procurei encaixar esses alimentos conforme a maioria, certo? Como um padrão dos pacientes que eu atendo, das pessoas que eu conheço, do brasileiro em si, que a gente tem na nossa mesa, para poder simplificar, para não inventar moda demais, certo? São alimentos que eu tenho certeza que uma boa parcela da sua semana você come esses alimentos. Então a questão é você acertar a quantidade que você precisa ingerir. Essa é a grande sacada. Você vai precisar estudar um pouquinho. Se você quer saber mais em relação a esse conteúdo, deixa aqui nos comentários. Fala assim, Júlio, como que eu faço o cálculo para descobrir quantas gramas de proteína eu preciso? Quantos gramas de carboidrato eu preciso? Quantos gramas de gordura eu preciso? Vamos fazer um vídeo. Eu acho que eu já fiz esse vídeo. Mas dá um alô aí que eu regravo, que eu te indico. Se eu achar, eu vou colocar aqui passando nos cards o conteúdo desse vídeo. Então, fechamos aqui 5 alimentos que você deve utilizar na sua alimentação, ou se você utiliza, ajustar as quantidades para você estar em emagrecimento. Não deixe de se inscrever, curtir e me segue lá no Instagram, julioteodoro.farm. Tchau, tchau, grande abraço e a gente se vê.